Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquito, bem-vindos ao episódio 27, 28, já não faço a mínima ideia, mas pronto, acho que é entre 27 e 28. Depois irei colocar numa das zonas aqui o número do episódio. Hoje trago um assunto que, de uma forma, vou fazer o disclose, vou fazer aqui um pré-aviso. Vamos tocar num assunto sensível, aqui. Peço que não mudem de canal ou não mudem de vídeo, porque vamos tocar num tabu, que é sempre alvo de bastante incompreensão, que é R-E-L-I-G-I-A-O, com o til no A. Eu não gosto de dizer a palavra porque a palavra própria, no cérebro de muita gente, cria o desinteresse e desligam completamente. Mas vamos manter aqui a objetividade, vamos ter uma conversa bastante pragmática, acredito. E passo a apresentar aqui o convidado de hoje. Antes de mais, bom dia, Sedi, e como é que tu estás? Bom dia, Rui. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Fico contente em nome do nosso pequeno canal que estamos a começar e em nome pessoal pelo convite e pelo teu interesse em podermos ter essa conversa. Já partiste tudo. Como é que te sentes? Sinto-me bem. A saúde? Está boa, graças internamente. a Deus. Internamente, melhor ainda. A tua sanidade? Está boa. Porque ninguém te pergunta isso. Não. Normalmente perguntam mesmo Não só aquela cordialidade de como é que tu estás? A gente pergunta, está tudo bem? Tipo, se a pessoa disser, mas já foge. Estou com pressa. Não quer saber disso tudo. Mas como é que tu te sentes internamente? Sinto-me bem, também acredito por causa dessa quarentena. Fez-me melhor ainda. Como é que tu meditas? Como é que eu medito? Meditar, para quem, pronto, já falei no antigo episódio, mas meditar é a forma que tu encontras para encontrar, não, a forma como tu encontras de ter tranquilidade. Ter tranquilidade. É assim, a meditação, da minha perspectiva, é um pouco diferente da meditação que se diz no geral. A meditação de um cristão é meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Então, a meditação normalmente é esvaziar a mente, né? E encontrar essa paz, não. Então, a nossa meditação é encher a mente com a palavra de Deus e permitir que essa palavra nos traga a paz. É diferente. E é possível isso? É. Digo pessoalmente falando, é. Já lá vamos. Diz-me uma coisa. Qual foi a tua discordância com o que foi dito no episódio do Goya, em que falou sobre religião e eu dei o meu ponto de vista e o Goya deu o ponto de vista dele? O que é que discordasses de uma forma normal? Não foi, só foi tipo, eu percebo que vocês tenham vivido isso, contudo, visitem a nossa página. A página, estão aqui o marido e mulher, Godseed, se quiserem podem seguir, se quiserem não, vão lá seguir. Qual foi a tua discordância? A discordância, na verdade, foi que, assim, o YouTube é um canal público, né? Então, vocês estavam a falar de uma perspectiva muito pessoal. Eu percebo que um tema como este, religião, fé, crença, é sempre muito pessoal. Mas só que era um exemplo negativo e que as pessoas podem pegar nisso e transformar numa verdade. Então, eu senti essa necessidade de comentar e tentar mostrar que não é só isso. Realmente aconteceu, ele explicou por situações pessoais, aconteceu, é verdade, é normal que ele sinta e pense daquela forma, mas só que eu tentei comentar de forma que, abre um pouco a mente e percebe se calhar foi um exemplo como o que tiveste. Não são todos, se calhar não é sempre assim, ou não é só assim. Eu como humano tenho que falar das minhas próprias experiências ou tenho que falar das experiências dos outros? A tua própria experiência. Num podcast em que duas pessoas estão a falar sobre vivências e pronto, isso agora já não registro mais do podcast, como é que é o conceito do podcast, é que nós trocamos experiências e vivências e tudo mais. Convém que falemos daquilo que sabemos e da nossa própria verdade. Eu cresci católico, cresci igreja, fui até batizado, está-me a faltar a palavra, fui até batizado, contudo, com experiência de vida e alguns factos, não posso dizer que tornei-me ateu, mas tem dias que torno ateu e agnóstico, o que disse no episódio. Na tua ideologia, é possível ser uma boa pessoa sem ter uma religião? É, completamente.
Então, mas não é a palavra de Deus ou não é a religião que conduz-te para a salvação? É assim, a salvação foi-nos dada por Jesus pelo intermédio da cruz. Nós não podemos fazer nada para ganhar a salvação. A salvação foi-nos dada de graça. Agora, o que a palavra de Deus faz é ajudar-nos a trilhar este caminho que nós chamamos de caminhada cristã. A conseguir viver a nossa vida aqui na Terra pautado nos princípios da Bíblia e da palavra de Deus. Então, nada quer dizer que tu, não seguindo a palavra de Deus, sejas uma má pessoa. Isso não tem nada a ver. Tu podes ser uma pessoa com excelente caráter, ser uma boa pessoa, um bom profissional, um bom marido, um bom pai, mas não acreditas em Deus. Porque senão, se fosse assim, não teríamos 98% das nossas amizades não são cristãs. Não, isso é uma coisa. Pronto, isso nesse âmbito estamos a falar de respeitar o que as pessoas pensam e acreditam. Mas eu estou a dizer, tipo, no sentido de tens aquela coisa das pessoas serem pagãs. Daí o Goya ter dito isso. A partir do momento que não acreditam na mesma ideologia que as outras pessoas acreditam, que vem de um outro ensinamento, com outras experiências, torna-se logo pagã, pecadora. Pecadores somos todos. Sim. O tornar-se o pagão, ou ter uma fé pagã, usava-se esse termo muito no tempo de Cristo, né? Antigamente, eram as pessoas que não acreditavam na fé cristã. É assim, eu se meto de parte uma pessoa que não acredita na mesma fé que eu, a partida já estou a infringir e já estou a ir contra aquilo que é a palavra de Deus, que é o segundo maior mandamento, que é o amor ao próximo. Né? Ok. Estava a ver aí a mosca. Já és como eu, em casa também sempre assim. É a única que está aqui e enerva-me porque já me picou. Eu até já estou aqui com. Por acaso já baixou. Mas é a única que estava aqui e picou-me, já no episódio anterior. Desculpa, diz-me. Então não pode haver, por parte de um cristão que viva realmente aquilo que Cristo ensina, esse menosprezo de quem não acredita na sua própria fé. Tu, quando ajudas alguém, ajudas com o interesse de cair nas boas graças de Deus? Ou simplesmente porque é um ser humano que está a precisar de ajuda? É assim, Deus ama-nos. Nós não podemos fazer nada que vá mudar o amor de Deus por nós. Ele ama-nos simplesmente porque nos ama, porque Ele é amor. Então, eu faço o bem ao próximo, porque a Bíblia ensina-me a fazer o bem ao próximo, a amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu quando ajo em favor do próximo, eu tenho que pensar que gostaria que fizesse o mesmo comigo. Não é porque, Deus vai fazer isto. Não achas que isso exige um pouco de interesse da tua parte? Interesse, um derivado de interesseiro. Porque quando ajudas alguém, isso acontece bastante, porque com esse tipo de ideologia, não generalizando, mas indo pelo esse raciocínio, se estás a dizer que uma pessoa, quando ajuda, está à espera que alguém lhe ajude de volta, então de nada pode julgar essa outra pessoa quando ela atirar na cara que ajudou. Não, o que eu estou a dizer não é isso. O que eu estou a dizer Eu sei que tu estás a dizer, estás à espera que ela tenha a mesma atitude que tu, mas há condicionantes humanas, ou ficas na expectativa que ela, no futuro, possa vir a ter uma mesma postura que tu. Não, mas eu digo, eu ajudo porque eu gostaria que, se eu estivesse na mesma situação, fizessem comigo. Porque se fôssemos entrar por esse lado de religião, só ajudaria a quem pratica a mesma fé que eu. Né? Então, como não é isso, eu ajudo as pessoas porque eu vejo nas pessoas a mim mesmo, porque eu estou neste mundo e posso passar pelas mesmas situações de todo mundo. Então, hoje esta pessoa precisa, amanhã posso ser eu, então amanhã esta pessoa vai fazer alguém. O que é uma boa semente? Uma boa semente, nós chamamos a boa semente como a palavra de Deus. Né? A boa semente é a palavra de Deus, basicamente. Assim falando. Então, essa boa semente que nós queremos e que nós temos em nós é divulgar a palavra de Deus para todos aqueles que a querem ouvir e a querem receber. Foi muito sucinto isso. Extremamente sucinto. Eu vi um vídeo de 2 minutos, 3 minutos ainda da boa semente. Sim, então, o objetivo da boa semente é exatamente esse. Nós queremos lançar essa boa semente exatamente dessa forma. De forma objetiva, simples e eficaz. É possível falar de religião sem ser aborrecido?
Como? Como? Se as duas partes tiverem a mentalidade aberta de perceber o outro lado, de ouvir, pelo menos, é possível. Quem são mais incompreensíveis? Quem tem uma religião ou quem não tem uma religião? Ou quem está mais aberto para a conversa? Quem não tem? E porquê que isso acontece? Acontece porque, infelizmente, às vezes calha conversarmos com pessoas que têm uma fé, acreditam em alguma coisa, mas só que podem não ter a fé ao ponto de estar tão solidificada que parece que às vezes têm medo de serem levados por aquele que não acredita. Estás a perceber? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são todos aqueles que falam em nome de Deus e não vivem minimamente aquilo que dizem e não são chamados por Ele. Todos aqueles que o fazem, que falam em nome de Deus e não vivem aquilo que é, são falsos profetas. Eu posso me tornar um falso profeta se eu pegar no canal, no Good Seed e dizer coisas que eu não vi. Não achas que isso, infelizmente, criou-se um grande estigma à volta da religião sobre isso? Por isso mesmo é que nós criamos o canal. A forma Por isso mesmo. a forma ortodoxa da qual as pessoas estão habituadas a pregar não é uma mais-valia hoje em dia. Porque a forma de pregar, no meu parecer, eu acho que vai sempre atingir um certo e determinado pessoal. Sim. E sempre. E vai se tornar sempre estagnado nesse determinado pessoal. Para atingir as massas, eu não acredito que, mesmo sendo jovens, consigam o atingir tendo a mesma doutrina. Tem que adotar uma forma um bocadinho mais abrangente de tocar. Eu passo a explicar. Por exemplo, duas coisas que não se misturam, mas deviam se misturar, pelo menos para apelar às pessoas. Não se misturam, não. Hoje em dia já estou a incorporar mais. Comédia e religião. Agora andam parece que eu já não tenho a falar. É 3 horas aqui a falar e já estou a gaguejar. Estão a incorporar mais os pastores. Volta e meia há uma piada, há uma coisa a ser dita, mas aquele pastor, aquela missa, aquela doutrina, de sempre, que eu conheço ou que eu conhecia, não havia espaço para comédia, porque estavam a ter assuntos sérios. Estávamos a falar de... Sim, sabes que durante muito tempo a religião foi vista de uma forma muito quadrada. Né? Não havia essa liberdade da pessoa ser o que é. Imagina, aquilo que tu vês no canal, quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu sou brincalhão, sou assim um pouco parvo, eu sou assim. Então eu passo a palavra a Deus da forma que eu sou. Porque Deus criou-me assim. Se Ele me criou assim, tem algum motivo para Ele me ter feito assim. Então eu passo a palavra a Deus dessa forma. Agora, acho que de um tempo para trás já se percebeu isso. Que nós temos que ser quem nós somos. Se Deus nos fez dessa forma é porque Ele tem um propósito em nós dessa forma. Porque nós não temos de ser todos iguais. É como tu dizes. Eu, da forma que sou, eu vou atingir um determinado grupo de pessoas. Então, tu, da tua forma, vais atingir outro determinado grupo de pessoas. E assim sucessivamente. Voltando agora àquilo, a conversa que tivemos agora há pouco, antes de começar. Fala um pouco do teu canal de YouTube, se faz favor. Mas elabora, por favor. Não me des uma pergunta, de uma resposta de uma frase só, se faz favor. É assim, o Good Seed, nós já tínhamos esse projeto, já tínhamos isso, Deus já tinha colocado esse projeto no nosso coração. Porquê? Porque nós consumimos YouTube, vídeos feitos no YouTube por youtubers cristãos brasileiros. Maioritariamente só brasileiros. Então nós fomos pensando e a língua, o sotaque é uma barreira. Independentemente de nós termos a mesma língua, mas o sotaque, infelizmente, já foi criado um estigma pelo cristianismo, às vezes vindo do Brasil aqui em Portugal, que é ladrão, não sei. As pessoas já têm essa barreira na mente. Né? Então nós acreditamos que, bem, nós enquanto eu sou angolano, nasci em Angola, vivo cá desde 5 anos, a minha esposa descendente de cabo-verdianos, nós, a nossa forma de falar, de ser, a nossa vivência... Calma aí, que isto é idiosincrasia africana e esses assuntos não podem passar em branco. É descendente de cabo-verdianos ou é cabo-verdiana? Ela nasceu em Portugal. Mas é descendente de cabo-verdianas. E consideras-te descendente de cabo-verdianas portuguesa? Sim, eu considero-me descendente porque não nasci lá. Ok. No sentido de não nasci na terra, mas eu considero-me luso-cabo-verdiana, porque eu nasci cá, mas eu vivo bastante a cultura de Cabo Verde.
Ok. Eu acho que deve ter apanhado o som. Se não ouviram, olha, temos pena. Então, nós vendo essa barreira, nesse caso de sotaque, não da língua, pá, decidimos criar o canal e falar da forma como nós vivemos, como nós acreditamos e da forma que nós somos. Então criamos o Good Seed, levar essa boa semente, como eu disse há bocado, dessa forma objetiva, simples, descontraída, que é aquilo que nós somos. E pronto, e estamos a fazer, estamos a aprender a editar imagem, a gravar. Como é tudo que um fazem? pouco. Como é que fazem? Temos um quarto em casa, câmarazita, tripé, filmamos, os dois editamos. Basicamente eu passo um pouco mais de tempo ali na edição. É qual? O Adobe? Adobe Premiere? Não, é a Filmora. Filmora, sim, conheço. É pá, porque eu vi o interface daquilo, eu já tinha mexido uma vez no Movie Maker. Então o interface. Pá, mas, amigo, Movie Maker, estamos a falar de 2007, 2008. Exatamente. Não, Então, tu nem pensar. eu pensei assim, eu não posso meter já numa coisa muito complicada, senão estou lixado, vou ficar que um mês para editar um vídeo. Olha, acredita que não. Não? O que tu estás a fazer é procrastinar. Pode Tu ser. adiciona ou compra sim, porque isto vai para o YouTube, compra. Mas é aquilo de comprar. Adobe Premiere CC. Pro CC. Vou experimentar. Faz o download daquilo. Epá, os tutoriais que tu tens das pessoas é que eles fazem tipo 3 minutos. Imagina, em slow motion. Fixe. E eles fazem logo em 3 minutos, aprenda a gravar um vídeo ou editar o vídeo em slow motion. Transição de vídeos. Quero fazer tipo uma transição fade in, fade out. Sabes como é que funciona? O que é o fade in, fade out? Sim, é tipo. Fade to black. Né? Fade to black. Fade to black é a transição de preto para vídeo ou de vídeo para preto. Ok. Estás a ver? Mas aquela transição suave. Yeah. É o que eu costumo fazer normalmente nos meus vídeos. E é recomendável, é bastante recomendável porque é o melhor do mercado mesmo. O que eu tenho é 2019, mas o meu comprei também. Mas a ideia, principalmente quando a gente começou, fiquei naquela. Foi como eu te disse, se eu for experimentar uma cena assim muito profissional, fiquei naquele medo de fone, não vou conseguir fazer. Tá? É hábito. É hábito e uma coisa, vocês gostam de fazer aquilo que fazem? Gostamos. Mas então não há cá tempo para perderem tempo em coisas se calhar e acho e não sei das quantas. Se é uma coisa que tu gostas de fazer, e agora aqui numa confidência contigo, já disse isso atrás das câmaras e por acaso é a primeira vez que eu estou a dizer. O meu trabalho na área de IT, pá, é espetacular, é fixe, gosto daquilo que faço. Contudo, as 8 horas para mim parecem que tipo é uma semana. Mas sou capaz de ficar 19 horas a editar um vídeo. Vídeo não, neste caso são quase 20 horas, quase um dia, edito 2 vídeos de 2 horas. E estamos a falar áudio aqui, vídeo ali e vídeo ali. Faço uma junção, corte, algum como é que é? Alguma incrementação em termos de conteúdo, de códigos e etc. E tudo mais. Por isso, se tu gostas realmente de fazer o que tu fazes, juntando essa parte, essa vertente religiosa, então tens que ir para além disso. Porque se for preciso, és capaz de estar 3 horas na igreja, 4 horas, e sabes que é a palavra de Cristo, né? Estás a ouvir, ou a palavra de Deus, estás a ouvir. É aquilo algum esforço que vai-te causar? Não. Não. De maneira nenhuma. Sim, os vídeos também não, na verdade, não nos... Obviamente nós trabalhamos, temos que conjugar com o trabalho, conjugar com toda a nossa rotina, mas sim, é isso. Temos que... Desculpa estar a dar com palada na cabeça, mas não interessa. Não, tens razão. Não interessa. Tens razão. Eu tenho mulher, filha, e mesmo assim estou a trabalhar teletrabalho e arranjo tempo para essa brincadeira toda. Enquanto estou na reunião, espero bem que eles não vejam esse episódio, eu ponho no mute e estou a editar vídeos. Enquanto eles estão ali a falar na reunião, estou a editar o vídeo ao lado, estás a ver? Vou começar a fazer isso. Não, eu não estou a dizer, imagina, isso é uma das coisas que eu digo sempre, que é a tua rota e o teu trajeto serve para ti e os erros que tu vais cometer, com eles vais aprender sozinho. Eu posso dar recomendação, se calhar, de algo parecido que aconteceu. Porque a vida que tu levas não é igual à minha. Exatamente. Por isso eu não te posso dar conselhos de uma vida que eu é que estou a viver. Não és tu que estás aqui. Porque as tuas mazelas eu não conheço. Exatamente. Por isso eu não posso dar a opinião de como é que tu podes fazer a tua vida ou como é que deves caminhar. Sim, a opinião podes dar. Sim, mas a opinião também tem que ser pedida, né? Porque muitas vezes nós oferecemos a nossa opinião sem sequer ser pedida. E isso é uma das causas, se calhar, da nossa... Como é que é? A nossa disparidade de conversa, ou como é que é? Não é disparidade de conversa, é nosso desinteresse em termos de querer chegar a um consenso. Porque, por exemplo, eu
estou a falar, já dei esse exemplo também num dos episódios. Digo, epá, hoje está a chover bastante. E depois de repente sai alguém disparado a dizer: mas quem és tu? Não sabes que a chuva vai ajudar com a agricultura e sabes que isto não sei das quantas. Está a dar a opinião dela e até é válida, só é descontextualizada para aquilo que a pessoa estava a falar. Porque a pessoa estava a reclamar da chuva porque tem a roupa pendurada e não está em casa. É como se diz, o agricultor reza para chover e o pescador chora quando chove. Tocaste aí. O cristianismo envelheceu bem? Sim, envelheceu bem. O cristianismo não envelheceu. Quando digo envelhecer bem é que já é uma história de vários anos, Sim. contada de uma certa forma. Sim. Tu tiveste uma educação e de certeza absoluta não é a mesma educação que vocês darão aos vossos filhos. Não. Quando digo isso, educação, literatura, filme, tudo com o tempo envelhece bem e envelhece mal. Existe o poder do replay. E é isso que eu falei também no antepenúltimo episódio. Nós temos que trabalhar por algo intemporal, algo que torna-se consumível depois de um primeiro consumo. Segundo, terceiro, quarto, quinto. O que eu faço aqui é, uma pessoa acabou de falar, acabamos de gravar um episódio, mas mesmo assim, depois de ter visto, volta a recorrer sempre a esse mesmo assunto. É um assunto recorrente. Então, se fores tocar nesse ponto, estamos a falar do tópico perfeito, porque o cristianismo envelheceu super bem, porque nós hoje, 2000 e tal anos depois, pautamos-nos na mesma palavra, na mesma Bíblia. A homossexualidade, como é que é visto no cristianismo? Como é que é visto no cristianismo? Não Sim. vou generalizar, Sim? vou falar do meu ponto de vista pessoal, aquilo que eu e a minha família acreditamos. Aos olhos da Bíblia e aos olhos de Deus é pecado. Ponto. Mas eu, enquanto cristão, eu amo o homossexual. Não. Agora vou fazer um clickbait, depois vou dizer, olha, cede e sai do armário. Põe lá só esse trecho de 30 segundos, eu amo a homossexual. Estou a brincar contigo, desculpa, estou a brincar contigo, desculpa, continua. Yeah, então, eu enquanto cristão tenho o dever e a obrigação de amar o homossexual, como é que eu posso dizer? Eu não posso julgá-lo pela condição ou por aquilo que ele crê, por aquilo que ele acredita. Ele, enquanto pessoa, ser uma boa pessoa comigo, gosta de mim e temos uma boa amizade, não tem problema nenhum. Mas só que ele vai sempre saber o que eu penso sobre isso. Eu vou sempre passar aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Eu não vou omitir a verdade que eu acredito para, por exemplo, só preservar uma amizade. Vou dizer, pá, eu gosto disso, somos amigos, pá, mas entretanto eu não acredito, não concordo, por assim dizer, com a homossexualidade, porque não concordo. Isso não é um bocadinho de julgamento Não. da tua parte? Imagina, Da tua parte ou de quem tem essa percepção de que... Sim. Eu acho que é um colidir de percepção que está a ocorrer aqui. Acontece bastante. Que é, tu tens o ensinamento, nem vamos pela religião, a educação. Ensinam-te uma coisa. No meu meio familiar, no meu seio familiar, havia bastante homofobia. Mas curiosamente tenho um primo que é gay. Mas no entanto, uma pessoa cresce. Vai depois para um meio, naquele meio também, rapazes, africanos, todos homofóbicos. Se for preciso, um deles era homossexual e ninguém sabia. Vais crescendo, vais socializando com essas pessoas, no mercado de trabalho e por aí fora. Começas a deparar com uma realidade da qual não te ensinaram em casa. Não sei se estão a ver onde é que eu estou a chegar. E isso também tem um nome também que é chamado de racismo, como uma pessoa caucasiana. Quando chegas a uma certa idade, já tens adquirido bastante conhecimento. Esse conhecimento vem colidir com um aprendizado que tu vieste atrás todo de ignorância. Porque ignorância não é uma pessoa que é desprovida de saber. Ignorante é uma pessoa que o meio social veio a que ele se tornasse, tornasse nisso, ignorante. O burro é que é uma pessoa que não quer aprender. O burro é o que não quer aprender. Ignorante é uma pessoa que, não dá margem, ou tem dificuldades em perceber o ponto de vista do outro. Isso tudo para dizer o quê? Tens a religião e tens a realidade. A religião dá-te uma realidade
E a realidade que tu vives às vezes faz com que dificultes em perceber aquilo que está na religião. Por isso é que agora estou a reparar é que as pessoas fazem. Têm a religião aqui nesta mão e aqui a realidade e tentam fazer aditivar um bocadinho com aquilo que têm. Porque dizem assim, contudo, num livro, peço desculpa, não quero ser redutor, um livro, mas não deixa de ser um livro, a Bíblia, para ser mais específico, a Bíblia diz-me que é isto, mas contudo, eu como ser humano, já estás-te a separar, como indivíduo, respeito e considero. Contudo, isto aqui, eu acho que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso é a minha opinião, humilde opinião. Assim, eu acho, se nós formos partir que um cristão vive dessa forma, em diferenciar a sua realidade da Bíblia, já está a viver mal o cristianismo. Porque o cristão tem que ter a Bíblia bem enraizada dentro da sua realidade e da sua vida. Então, digo-te assim, eu quando digo que eu amo a homossexual, mas não concordo com a homossexualidade, a Bíblia ensina-me isso. A Bíblia diz que Deus ama ao pecador, mas não ao pecado. Há contradições na Bíblia? Não. Fala um pouco da história do David e Jonas. Do Davi? Do rei Davi? David e Jonas, em que o David salvou, não, acho que foi o Jonas que salvou várias vezes o David e criou-se ali um... O Jonas salvou várias vezes o Davi. Exatamente. Eu digo-te já. Calma aí que eu faço aqui uma pequena pesquisa. Pá, eu pensei que eu não sou o expert da Bíblia. Eu também não, atenção. Eu sou o expert da Bíblia. Não, mas tens de pregar, tens que... Jonas... O Jonas foi o profeta que foi engolido pela baleia. Jonas Pelo peixe grande. e David. Agora estás a dizer o Jonathan, que foi o amigo de Davi? Jonathan, exato. Sim, Jonathan, é isso mesmo. É isso? Jonathan? Sim. Jonathan, exatamente. Davi. Exatamente. Fala um pouco sobre essa amizade. Uma amizade boa e verdadeira. Jonathan era filho do rei Saul, Hum. muito amigo de Davi. Então eles trilharam essa amizade juntos. Então, o que é que eu posso dizer assim? Nessa história eu vejo um exemplo de amizade e fidelidade. O que é que tu vês de contradição aí? Eu não estou a dizer que vejo contradição. O que eu vejo, possivelmente, é que se calhar aqui uma relação homoafetiva. Porquê? Como é que passaram de uma pessoa que eram grandes amigos ou rivais ou o que eram e cria-se ali uma amizade um bocadinho florida? Porquê é que tu dizes uma amizade florida? Eu digo isso porque é exatamente o que apareceu aqui. Onde é que apareceu isso? Aqui. Samuel. Amizade. Amei. Amizade. Mas sim, vai falando. Não, Vai falando. Tu Vai disseste- falando. Porque eu quero ver se tu vais abrir a Bíblia aí. Isso é que eu quero. Ah, não, a Bíblia nunca li. E digo-te já, a Bíblia nunca li. Então, A Bíblia nunca li. a cena está exatamente aí, imagina. Tu estás a consultar. Não, mas não é por aí também. Porque, Então. porque se eu tiver. Olha, está aqui. Tiver um relacionamento homossexual, mas é sempre com um ponto de interrogação para não ferir suscetibilidades. Não, imagina. Mas calma aí, deixa-me só explicar a cena da Bíblia. O facto de eu não ter lido a Bíblia não quer dizer que vai mudar a minha vida. Se eu ler a Bíblia, já vou ver com uma objetividade, que mesmo essa objetividade não vai fazer com que mude a minha perspectiva, porque eu vou ver muitas contradições. Vamos começar. Por exemplo, agora nem é preciso ir longe. Não matarás. Vais para o inferno. Se estiveres a defender a tua mulher de um invasor na tua casa, entre a tua vida ou a vida dele, como é que vai ser? E aí não preciso ler Bíblia nenhuma, porque isso é um dos 7 pecados. É uma coisa. Ok. É como tu disseste, o ler a Bíblia não vai mudar nada em ti. Hum. Se tu leres a Bíblia na perspectiva de um livro, a Bíblia é dos livros, se não é o livro mais estudado do mundo. Então milhares e milhões de pessoas já leram a Bíblia mais do que uma vez ao ponto de estudar o contexto histórico, cultural, tudo isso, né? Então tu se me estás-me a dizer que vais ler a Bíblia e não vai mudar nada, sim, eu acredito que realmente não vai mudar nada na tua vida só leres a Bíblia por ler, né? Por isso é que se diz, a Bíblia, nós lemos a Bíblia com a ajuda e com a... Como é que eu posso dizer? Está-me a faltar a palavra. Com a ajuda do Espírito Santo que nos vai guiando nessa leitura bíblica. Estás a ver? Então, imagina, eu posso ler, tu se olhares para a Bíblia, para uma perspectiva, é como tudo, uma perspectiva.
eu posso ver essa perspectiva conforme eu quiser. Por isso que eu estou a dizer. Na internet, tu podes encontrar milhares de perspectivas de um texto bíblico, porque aquela pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de ver, não acredita para já em Deus, não acredita, então ele vê o que ele quer ali naquele texto, porque a Bíblia é um livro que tem essa particularidade. Tem passagens que são muito abertas, a pessoa consegue tirar, fazer a sua leitura e a sua percepção, né? Então esse é o risco da gente ler a Bíblia assim dessa forma, simplesmente como se lê um livro. Então basicamente as pessoas que leem pensam da mesma forma, acreditam. E as outras que também leem e pensam mais ou menos da mesma forma, não acreditam. Não. Porque isso é tudo a base de acreditar conforme o pensamento de cada um. Aí tá, isso é tudo uma forma de Percepção. De percepção, exatamente. Imagina, eu posso ler uma passagem bíblica e tirar e encaixar aquela passagem bíblica numa situação que eu esteja a viver neste momento, agora. E tu podes ler aquela mesma passagem e encaixar numa situação que tu estejas a viver na tua vida naquele momento. Essa abertura que a Bíblia tem enquanto livro dá um pouco de asas que as pessoas que querem contradizê-la, basicamente é isso. As pessoas não querem mais nada, é só contradizer a Bíblia e dessa forma tentar provar que Deus não existe só. Basicamente é isso. Então, do meu ponto de vista, porque aí está, tenho que falar sempre do meu ponto de vista, claro. Eu não posso falar do ponto de vista dos outros. Do meu ponto de vista, eu acho que, como já disse nos outros episódios, mas tu não viste os outros episódios e obviamente tenho que dizer isso, eu cresci católico, contudo, houve várias coisas que me fizeram desacreditar na religião. Da mesma forma que eu desacredito na escola. A escola tem os utensílios que eu preciso para algumas coisas, português, línguas e matemática, como a Bíblia tem o Adão e Eva, se comer, há consequências e etc. Há histórias que são pedagógicas, instrutivas. Contudo, isso é apenas uma base. Agora, para viver com uma verdadeira pessoa, para viver com uma pessoa, uma boa pessoa, acho que envolve muita coisa. Às vezes envolve aquilo que tu sentes. Se matar uma pessoa claramente é algo instintivo que não te cabe sequer na cabeça, é porque é mau. Se sabes que bater naquela criança, mas depois aí já problemas cerebrais, quem não tem empatia, nasceu com pouca empatia, torna-se num psicopata e mata e etc. Por exemplo, assim, nessa perspectiva. Há coisas que são erradas de se fazer, que são pecados, mas não estão escritas na Bíblia, certo? A Bíblia não tem todos os erros e todos os pecados do mundo. Então, nós realmente querendo andar com Cristo e conforme Ele andou, nós começamos a perceber que não é muito além do que está na Bíblia. Não é só a Bíblia. É um conhecer, é um prosseguir em conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Por isso é que eu disse naquele comentário, não é uma religião. Uma religião tem padrões, tem regras. A Bíblia, o cristianismo tem, mas só que tu és pautado nessas regras. Ok, tu fazes isto, é tipo, erras, consequência. Então, o cristianismo, a caminhada cristã não é assim. Tu tens liberdade de fazer o que queres. Tu fazes o que queres. Deus não me proíbe de fazer nada. Eu faço o que quero, mas depois eu hei de arcar com as consequências daquilo que faço. Então não é uma... essa religião que se vê assim por fora é uma coisa muito quadrada. O cristianismo é muito mais livre do que aquilo que parece, percebes? Imagina, eu cheguei aqui e tu ofereceste-me um copo de lambrusco. Se calhar na tua percepção ia dar logo um não. Percebes? E tu viste a tua própria reação quando eu disse, não, mas se beberes... Percebes? É essas ideias pré-concebidas que as pessoas já têm da religião e quando a pessoa não vive a verdade, verdadeiramente o cristianismo não anda verdadeiramente com Cristo. Porque tu andando com Cristo, isso vai moldando o teu ser. Tu já deixas de... Tu começas a fazer não porque está escrito ou não porque há consequências. Tu começas a fazer porque aquilo passa a ser a tua forma de ser e estar. Mas é possível fazer isso sem andar com Cristo? É possível tu seres uma boa pessoa sem andares com Cristo. Mas é possível, sim, é claro, isso já respondeste há pouco, mas é o que tu estás a acabar de dizer, é possível fazer isso tudo sem andar com Cristo, porque tu acabaste de dizer que
tu andando com Cristo é que tens uma percepção diferente da vida, ou pronto, a percepção que tu tens. Mas, no entanto, tu sendo uma boa pessoa, conhecendo pessoas, vendo... Porque, olha, uma coisa que eu costumo sempre dizer... Mas calma, deixa só... Desculpa, diz. Imagina, o que tu estás a dizer é verdade. É possível ser uma boa pessoa sem andar com Cristo. Ter um bom caráter, ser uma pessoa íntegra. Agora, o Cristo veio oferecer-nos algo além do que aquilo que nós temos aqui. A finalidade do cristianismo principal é Cristo habitar no meio de nós. É a vida eterna. É o que se passa depois daqui. Então, se nós limitarmos o cristianismo aqui à terra, fica uma coisa muito vazia e muito sem sentido. A principal finalidade do cristianismo é o depois da morte. É a vida eterna. Por isso é que eu te estava a dizer há bocado. Nós não podemos fazer nada para ganhar isso. Porque isso não depende de nós. Deus deu o seu filho para morrer por todos nós. Percebes? Então foi algo que ele deu. É uma presença. É um presente. É uma dádiva que ele nos deu. Ok. Se vocês acederem ao meu filho, vocês têm a vida eterna. Ponto. Então o cristianismo é mais do que essa vida. Esse percurso aqui de 70 ou 80 anos. Vamos só voltar àquele ponto e vamos concluir, pelo menos neste departamento de 1-2, 1-2, 1-2, porque eu acho que isso não é produtivo, está constantemente a bater no ceguinho. Não matarás. Sim. Não matarás? Não mato. Eu estou-te a dizer, agora sim tens mais. Premeditadamente vou ali e vou matar. Não mato. Não. Matarás, estamos a generalizar. Porque uma morte não deixa de ser uma morte pelas tuas mãos. Uma morte, de que tipo de morte estás a falar? Sabes quando levas uma multa de 120 euros de excesso de velocidade? E o excesso de velocidade é de 50. Tens a tolerância de 20, Sim. 75. Por aí. E tu estavas com 76. É excesso de velocidade. É excesso de velocidade. Uma morte não deixa de ser uma morte pelas tuas mãos. É pelas minhas mãos. Exatamente. Premeditado ou não deixa de ser uma morte. É uma Pelo morte. menos no... Não conta. É morte. Se morreu, é morte. Exatamente. Obviamente que a nível de julgamento, premeditado levas muito mais pena do que de outra coisa. Mas há outro julgamento, que é o tal cristianismo, que é mesmo não matarás. E tens que perdoar o teu irmão e, pelo menos estou certo aí nesse. Estás. Ok. Então não matarás nunca na tua vida. Não pretendes. Vá. Exatamente. Ok. A resposta está aí. Ok. A resposta está Ok. aí. Porque imagina, eu mesmo a 50 posso matar. 80. Ou na autoestrada a 120 posso matar alguém. Tudo o que tu fizeres, que seja um pouco, tenhas uma arma nas tuas mãos, tu podes matar alguém. Então é um pouco tipo assim, eu não quero matar ninguém, Deus me livre de matar alguém, acho que tu também não queres matar ninguém. Outra coisa era, mas eu falei, pronto, estou a ser muito repetitivo porque eu sei que as pessoas, ninguém vai fazer scroll para ir ver os episódios antigos, porque esse episódio que eu falei de religião, que falámos sobre religião, porque era o episódio do Natal, dezembro, ninguém vai ver os episódios de dezembro, isso é o episódio 9, salvo erro, mas sempre fez-me confusão aquela questão do cometes um pecado e basta confessares que estás isento dele. Naquilo que eu acredito tu pecas, arrependes-te, o arrepender-te, o confessar, tu confessas, né? Mas essa tua confissão tem que vir com arrependimento. O arrependimento não é remorso, não é eu pequei, agora estou arrependido, estou bem mal e daqui a 2 dias faço de novo. Não, arrependimento é eu fazer uma volta de 180 graus e deixar de fazer, ou pelo menos tentar deixar de fazer. Isso é diferente. Então Deus vê a intenção do teu coração. Porque ele sendo Deus sabe o que foi. Este gajo errou agora, está aqui com a treta, tal, desculpa, tal, e amanhã vai fazer a mesma coisa. Porque há pecados que são habituais. A pessoa faz sempre o mesmo, sente aquele arrependimento, não devia ter feito isso, agora, tipo, Deus perdoa-me. Passar 2 dias, de novo, Deus perdoa-me. Então é por aí, tipo, uma confissão sem um arrependimento. Vi um vídeo teu que tu falaste sobre. Isto está complicado, meu. Isto tem que fechar mesmo a janela, meu Deus. Mas como? Normalmente eu deixo aberto mesmo para poder ventilar, mas isto já está a começar a passar com isso.
Vi um vídeo teu que, como cristão, sentiste indignado o facto de não teres interagido mais nesse movimento de antirracismo e apoio à discriminação. E fala-me um pouco sobre isso. Yeah, eu fui lá à manifestação lá do Black Lives Matter. Mano, eu fiquei triste, mano. Fiquei triste porque senti que, assim, vamos ver uma coisa. Senti que já que é uma obrigação da igreja, por assim dizer, fazer parte desse tipo de movimentos. Porque vamos ver uma coisa, são pessoas. Então, se nós amamos pessoas, nós temos que sofrer a dor dessas pessoas, independentemente de quem elas sejam. Por vezes a igreja fecha-se muito às quatro paredes. Então, eu senti, tanto eu como a minha esposa, estávamos em casa, tipo, nós temos que ir. Mano. Nós não podemos falar de um amor dentro de casa. Nós temos que mostrar esse amor com atitudes. Então fomos para a rua. Então, mas já houve outras manifestações, mas se calhar a nossa percepção é ver primeiro as motivações dessa manifestação. Aquela manifestação nós víamos e parecíamos isto está a ser uma coisa, vai ser pacífico. As pessoas estão a vir com o intuito de ser uma coisa pacífica. Eu não vou para uma manifestação que eu sei que se calhar aquilo mais tarde ou mais cedo vai dar porcaria. Epá, não vou porque eu não me identifico com essa forma de manifestar. Então foi mais ou menos por aí. Eu acredito que a igreja tem que estar completamente envolvida em questões sociais. Isso faz parte da igreja. Questões sociais, questões... uma questão dessa, questão racial. Isso, yeah. Vai ter que ser, vai ter que ser. Vou ter que colocar essa questão. Respondes politicamente correto ou o que tu quiseres. Quando é que a igreja desiludiu-te? As pessoas da igreja desiludiram, exato. Para ser mais preciso, porque não posso dizer a igreja, porque pronto, tens ali... Igrejas são pessoas, mano. Hã? As igrejas são pessoas, aquilo não é difícil. Exatamente, porque eu tinha uma das pessoas que apresentava este podcast, ele agora pronto, não vê, as pessoas que seguem, ou são amigos deles, deixaram de seguir. Ele é extremamente religioso. Todo fim de semana, a igreja, acho que até meio da semana também. E foi criado assim. Só que, no entanto, ele disse que por várias vezes, ele ainda via um esboço de... Não vou dizer esperança porque é ofensivo, mas via um esboço de querer compreender... Se calhar que, pá, não temos que ser sempre assim, ou há várias formas de fazer uma Santos, vá, por assim dizer. E... Ai, meu Deus, meu. Não partas o computador. Pois, não tarda nada, não sei se é isso que está a chamar ou não. E ele disse que na igreja começou a reparar várias atitudes humanas, não sei se que ele não estava de acordo. Mano, vê uma coisa. Ele não deixou de ser o que era e continua a ir, só que as atitudes humanas é que deixavam um bocadinho de... Ele disse que teve que fazer uma pausa de ir à igreja, praticava em casa, porque as atitudes de certas pessoas estavam-lhe a deixar um bocadinho desmoralizado. Mano, vê uma coisa. Eu vou à igreja porque a igreja é um sítio que eu e mais outras pessoas nos juntamos para cultuar ao Deus que nós acreditamos, né? E lá é um sítio onde nós nos unimos uma ou mais vezes por semana para fazer o exercício da nossa fé. Basicamente é isso. Mas a igreja é formada por pessoas. Então, pessoas têm defeitos, têm qualidades, erram. Percebes? Então, é perfeitamente normal ele ver um defeito ou um erro noutra pessoa, mas só que depois passa porque, ok, qual é a minha motivação para aqui estar? Se eu estiver aqui, se eu for para uma igreja por causa das pessoas, eu mais tarde ou mais cedo saio. São pessoas. Porque é assim, é por isso que nós chamamos isto uma caminhada cristã. As pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito, eu erro, eu tenho falhas. Então tu também tens as tuas falhas. Então se eu sou perfeito. Deus vem buscar porque o gajo está pronto. Então estás a ver, tipo, se nós formos para a igreja a pensar e tipo com os olhos nas pessoas, nós vamos nos desiludir, meu. As pessoas desiludem-nos. É normal, meu. Isso acontece na igreja e fora da igreja. Isso acontece no nosso seio familiar, pessoas que nos criaram. Desiludem-nos. E de sempre falar que nós estamos a igreja reunida é pessoas, culturas diferentes, educações diferentes, formas de ser e estar completamente diferentes. Imagina aqui, na igreja tem brasileiro, tem moçambique, tem angolano, tem português.
De alguma forma, há um choque. Mas tem que ser um choque, um confronto saudável. Né? Tem que ser saudável, mas isso é perfeitamente normal de acontecer. Pá, ele não deixou de ir por causa disso, né? Mas deixou de ir numa certa altura, mas continuou eventualmente porque a força dele é maior. Mas quanto àquilo que tu disseste, não deixamos de fazer as coisas por causa das pessoas. Nós vivemos numa civilização, infelizmente, e numa sociedade. E ela é composta por seres humanos. E tu, independentemente das tuas condições, se fores para o trabalho, não gostas das pessoas que trabalhas. Contudo, tens que trabalhar porque tens que ter um sustento. Sim. Podes ter aqueles momentos de epifania, podes ter mesmo aquele momento de exoneração e dizer, não, chega, e vou a minha vida. Imagina, São poucas as pessoas que têm esse discernimento. eu posso estar inserido numa igreja, com um grupo de pessoas, e eu não me identifico com aquela igreja. É como nós falamos no início. Eu posso estar numa igreja que as pessoas que frequentam aquela igreja são um pouco mais sérias. Há igrejas assim, que as pessoas são mais sérias. Eu não me identifico, porque eu sou uma pessoa mais. Sou jovem, sou mais mexido. Eu vou me juntar com pessoas que têm. Pá, que acreditam e que vivem mais ou menos da mesma forma do que eu. Eu não sou obrigado a estar na mesma igreja até morrer. Se eu não me identifico de alguma forma, se calhar aqui o som é muito parado. Nós fazemos parte de uma igreja universal que é o corpo de Cristo. Todas as igrejas fazem parte de uma igreja, basicamente. Então, eu sei, se não estou nesta agora, eu faço parte, continuo a fazer parte da igreja de Cristo universal, né? Então, tipo, não é por aí. Não, eu não sou obrigado a estar, tipo, não me identifico, estou aqui, tipo, só por estar, porque a minha mãe vem, ou seja, porque eu comecei aqui. Não, mas eu não me identifico, olha, pastor, eu não me identifico por isto, é para a forma. É mais por uma questão de estética, não tem nada a ver com a igreja, com Deus em si, tem a ver com a forma de organização. Às vezes posso ser uma pessoa muito organizada, a igreja se calhar é muito organizada, atrasam-se muito, e eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu vejo, não, vou para uma igreja com mesmo os horários, porque assim para mim não dá, porque os gajos chegam sempre atrasados, vou para outra. Mas também tem que haver a atenção de ver que se calhar o erro sou eu, né? Não vou andar a saltar de igreja a igreja. Todos os anos mudo de igreja e achar que o problema está em todas as igrejas que eu passo. Isso é inteligência emocional também, né? Então. Falando nessa questão das pessoas, porque é que quando o ser humano faz algo de errado é culpa dele e quando é algo positivo é graças a Deus? É sempre uma coisa. Nós enquanto cristãos vemos Deus em tudo. Deus está em tudo. Quando nós estamos felizes, nós vemos Deus. Quando nós estamos tristes, nós vemos Deus. Deus está em tudo. Desde o momento que eu digo assim, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, então eu fico tranquilo porque eu sei que de alguma forma naquela minha tristeza Ele vai fazer algo. Portanto, eu acho que isso é como estás a dizer, é falta de inteligência emocional e um pouco de infantilidade. Quer dizer, Deus só serve para as coisas boas. Deus só está comigo nas coisas boas. Eu tenho que saber também estar nas más. Eu tenho que saber vê-lo também nas coisas más. Então acho que isso é um pouco de infantilidade, mas isso vem com o desenvolver da fé. Né? É possível encontrar religião no futebol? Sim, porque não? Peço desculpa, a pergunta. O que é religião para ti? Essa palavra já está aqui a fazer uma beca confusão. A religião é exatamente aquilo que nós não somos religiosos. Porque a religião é exatamente aquilo que nos afasta de Deus. Jesus veio à Terra, o principal autor da nossa fé veio à Terra e foi morto por religiosos. Os religiosos da altura é que o mataram. Então não tem como eu ser um religioso. Se eu acredito em Cristo, se eu ando com Ele, não tem como eu ser um religioso. Então a religião é exatamente aquilo que me afasta e que me separa de Deus. E acho que o problema da religião está exatamente esse. Eu estou aqui nessa conversa, religião, é a única forma que a gente tem de tratar. Nós, igreja, legalmente falando, somos uma instituição religiosa, não temos como... Eu estou a dizer religião porque, pronto, tu estás a envergar mais por uma posição mesmo religiosa, de igreja e tudo mais, mas a religião pode ser, pelo menos, na minha percepção, pode ser vista em vários aspectos. A religião pode ser a tua filha, a religião pode ser a tua casa, a religião pode ser tudo aquilo, é como meditar, tudo aquilo que te não traz tranquilidade só, mas faz-te uma boa pessoa, para mim é religião. É assim, eu acho que isso que tu estás mais ou menos a dizer, na minha perspectiva,
Não é bem uma questão de ser religião, mas é assim, eu tenho um exemplo, não sei se é isto que estás a querer dizer. Eu tenho a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas que eu meto no lugar de Deus, eu estou a adulterar a posição dele. Então eu não posso reger a minha vida pela minha filha, pelo que seja, não tenho filhos, mas pelo que seja. Deus é o autor da minha fé. Ponto. Agora, tudo o resto tá bem enquadrado nas prioridades que tem. Respeito, só tenho que respeitar. Vamos mudar aqui o registro, que a malta essa hora já deve ter desligado. Já disse, ganda dose de coisa. Há perguntas profundas que eu gosto de colocar às pessoas, porque eu gosto de conhecer as pessoas. E aqui já não há Deus, não há religião, é o sede. Como é que tu perdoas as pessoas? Como é que eu perdoo as pessoas? Como é que perdoas uma traição? Como é que eu perdoo uma traição? É para mim. Perdoar é eu libertar o meu coração de mágoa. É assim, tu fizeste mal. O perdoar é eu dizer, amigo, eu perdoo-te. Não esqueço, porque não vou aqui no meu cérebro passar uma borracha e esqueci-me. Perdoo-te. Eu tentar não me lembrar dessa situação com mágoa. Eu não prender a minha vida nisso. Imagina, uma pessoa que é traída normalmente tem toda a sua vida depois acaba por ser um pouco interferida por essa traição. Às vezes ela não acredita mais, se for uma traição relacional, num relacionamento homem-mulher, já não acredita mais em mulheres ou já não acredita mais em homens, estás a ver? Então é tentar não deixar que essa situação me cause mágoa e condicione a minha vida. Ok, perdoo-te, mas a mim, distância. Eu não sou parvo, né? Não sou parvo, eu perdoo-te, mas não sou parvo, não me vais fazer de novo. Se eu já sei que tu não és uma pessoa confiável, também já não ando contigo, né? Aí, isso não significa que eu não tenha perdoado. É fácil confiar nas pessoas hoje em dia? Nas pessoas certas, não? Nas pessoas Isso não é resposta, isso não é resposta. Tem que ser fácil confiar nas pessoas. Mano. Epá, eu até sou uma pessoa que confio, mas só que obviamente que eu não dou um nível de confiança que dou a um amigo que eu conheço há mais tempo, né? A gente dá uma confiança num determinado nível, conforme vai conhecendo, vai dando mais. A confiança que tu me dás hoje não é a mesma que me dás, calhar, daqui a 10 anos de amizade. É uma confiança completamente diferente. Então eu confio em ti. Pá, mas se tu me desiludires hoje, pá, só te conheci há umas horas. Então não me vai causar muito. Agora, se um amigo de 10, 20 anos me desiludir, é diferente. Então acho que a confiança é gradual. A gente não consegue depositar muita confiança logo no início de um relacionamento. O que é que prezas numa amizade? Uma amizade, meu, acho que principalmente é companheirismo e o gajo ser verdadeiro. Meu. Acho que isso é verdadeiro. O gajo é verdade. Meu. É possível ser teu amigo com pouca lealdade? Não. Como é que um gajo não é leal a mim vai ser meu amigo? Eu disse pouca lealdade. Com pouca lealdade, mano, é difícil, mano. É assim, vais ter um nível de amizade também com só da tua lealdade. Não é? Sim, mas Vá, lealdade conveniente. Então também vais Porque isso existe. Porque isso existe. Existe. Também vais ter a minha amizade um pouco limitada, mano. Como é que uma pessoa detecta essas pessoas assim? É só convivência, mano. Porque imagina, eu posso chegar aqui muito fixe, sou sério, muito fixe. Eu sei fingir. A gajo finge muito bem, mano. Só convivência é que vai dizendo isso, mano. Não te, pá, olhei, deu logo. Epá, é difícil, mano. A convivência é que vai dizendo isso. Por isso é que, pelo menos, eu tenho a coisa que eu sinto. Eu não abro a minha vida logo assim. Eu conheço muita gente. Eu dou-me bem com muita gente na rua, vou ao meu bairro, dou-me bem com muita gente. Mas pouco daquelas pessoas que entram na minha casa. É uma amizade assim, um gajo tem que saber perceber que nível de amizade e como é que é a pessoa, né? Então, nós somos amigos, se calhar da gente se encontrar no café, fixe, tal, como é que estás? Tu se calhar és meu amigo, se calhar eu já te convido para vir à minha casa, mas se calhar contigo não falo de certos assuntos. Porque se calhar com o tempo de amizade que a gente tem, eu já detetei se calhar um déficit nessa área. Eu sei que tu se calhar não és muito confiável se calhar para guardar um segredo, mas não deixa de ser um bom amigo. Se calhar o segredo não foi muito bom. Tu consegues se calhar... Não, tu se calhar consegues gerir melhor amizades do que eu. Porque eu, para mim, esboços de posturas que eu não aprovo... Tu cortas logo. Tento não cortar logo, mas na minha cabeça já começa a condicionar, se calhar, a relação de amizade que temos. É assim, eu acho que é assim. É como um relacionamento de marido e mulher.
tu tens defeitos numa mulher que tu não toleras. Tu olhas, se uma mulher tem um defeito, tu nem sequer te interessas, porque aquele defeito para ti não. Mas tem pequenos defeitos que tu convives bem. Eu penso, nesse aspecto matrimonial, eu penso da seguinte forma. Não, mas eu digo com amigo também. Tu podes ter amigos. Não fujas, agora vamos entrar por Sim, aí. vai. Agora vamos entrar por aí. Agora vamos entrar. Agora foca-te só em mim. Vai. Corta a visão periférica, fica assim e coisa. E vamos ter uma conversa. Todas as mulheres têm defeitos. Claro. Muitos defeitos. Estão cheios de defeitos. Não, estou a gozar. Estou a gozar. Têm defeitos, só que para os miúdos de hoje em dia, eu gosto de recomendar e dar conselhos. Porque eu acredito que muitos deles têm essa coisa do mas ela mastigava com boca aberta, é o suficiente, não quero mais nada com ela, só tenho aquela coisa. Pequenos nichos, estás a ver? É o suficiente, hoje em dia, os chavalos descartarem, estás a ver? Há coisas fúteis, claro que mastigar com a boca aberta é uma coisa, pronto, mas isso Coisas pode mudar, meu. pode mudar, estás a ver? Pode mudar. O que eu acho é que temos que ver as qualidades e defeitos. E meter na balança. Exatamente. Se as qualidades sobrepõem os defeitos, como dizem os portugueses, é só lidar com os defeitos, meu. Porque tu próprio também não penses que... Sabes, Eu sou uma pessoa insuportável de lidar. mano, eu sou um pouco mais suportável que tu. Mano, eu sou um gajo chato. Mano. O problema é que... Aí está. O problema é que nos vem, estás a ver? Ainda ontem tive essa conversa com a minha mulher. E de certeza também ela deve dizer exatamente uma coisa. Eles devem te ver, devem dizer ele é tão coisa, é engraçado, não sabem o que é que as merdas que eu tenho que aturar aqui contigo dentro de casa e depois ficam a dizer ele deve ser bem simpático. É verdade, um gajo, eu sou um gajo chato. Eu desde miúdo fiz assim, eu sou um gajo com umas brincadeiras bem estúpidas. Um gajo é rapaz. Mas é nós, Os mesmo. rapazes têm aquela brincadeira parça, essa brincadeira que não faz sentido. Para as mulheres eles olham para ti tipo, Fónix, estás a rir disso, mano. Eu até hoje ainda sou assim. Ela diz, amor, tu és bem chato. Tu depois mesmo aqueles putos, quando eras puto, mesmo vontade de dar caroço. Mas eu sou assim. Vocês já estão juntos há quanto tempo? Juntos, não casados? Juntos há 8 anos. Casados já recentemente, né? 3 anos. Não, agora aqui, mantém. Não, Mantém o foco. Namoramos 4 anos, um ano noivos e casamos, estamos casados há 3. O que é que mudou em ti? Depois do casamento? Lágrima vai chorar, vai. O que é que mudou? Depois do casamento? Não. Ou depois de conhecê-la? Depois de conhecer. Mano, eu mudei drasticamente, mano. Eu andava aí a fumar ganzas, andava aí feito um gajo. Não vale a pena fazer isso, olhar que aqui não há julgamentos, não há nada dessas paredes. Estou a dizer. Sim. Por quem me conhece sabe, né? Não vou fingir por quem me conhece sabe. Sim, ok. Andava aí, eu fumava ganzas, tinha uma vida basicamente sem rumo. Olha, para já, deixei de fumar graças a ela. Tu fumares, eu não me identifico com isso. Se quiseres ficar comigo, deixa a mentir. Tão giro. Mentir Está a brilhar os olhos dele, estão a brilhar, tão giro. Vira para a câmera para ver. Ou então está a brilhar, o cara está a brilhar, tão giro. Continua. Nos primeiros 3 meses mentia. Dizia que não fumava, depois me espetava 3, 4 pastilhas na boca. Mas chegavas lá a cheirar pastilha e ganso. Era assim, era na escola. Que é Bubalicious ou gorila? Era tudo mas só menta, que é aquele má forte. Não faz efeito, não vale a pena. Ela fingia que acreditava, estás a ver? Não, tu acreditavas, não acreditavas? O cheiro é fodido, Mano, o cheiro é fodido. E só o cheiro nas mãos. Fica na mão, meu. O problema é na cara, Então, e depois mudou completamente, estás a ver? Depois ela vivia em Lisboa, eu sou da Margem Sul. Então passava muito tempo, vinha muitas vezes a Lisboa e comecei-me a distanciar um pouco. Não passava tanto tempo com os meus amigos no bairro e não sei o quê, estás a ver? Então isso foi me ajudando a mudar e abrir um pouco mais a minha mente. A ver uma perspectiva mais de futuro e construir uma vida. Sem julgamentos, né? Claro. Sem julgamentos. Mas o quão importante é um homem africano ter uma mulher africana? Mano, o quão importante é. Eu neste momento digo-te assim. Eu sou angolano, a minha cultura é completamente diferente da dela. Então acho que não vale a pena, todos passamos mal. Eu também passo mal com a minha mulher também é cabo-verdiana e não se identificam com os guinenses porque não têm coisa e feiticeiros e que não sei. Então, enfim. Eu acho que a cena está aí. É
no choque de culturas, no choque cultural. Mas a questão é, quando se tu tiveres, se calhar, uma mulher branca, os teus amigos vão dizer, mano, estás com branca, é por isso, mano. Estás a ver? O que tu vais ouvir já vai apontar para ser branca, estás a ver? Não vais ouvir porque tipo, mano, tem calma, é normal, estás a ver? Tipo, é normal vocês terem esse choque porque vocês são de famílias diferentes. Não, ele vai apontar lá, é branca, mano, estás com branca, mano, estás a ver? Por exemplo, o exemplo, eu tive com ela 5 ou 6, até casamos, 5 anos. Eu nunca vi ela cozinhar, mano. Porque a minha sogra, na casa dela, tem muitos filhos. Então a minha sogra sempre cozinhou para todos. Eu sempre que ia lá, a minha sogra cozinhava. Eu dizia, eu tinha medo, mas pô, um gajo vai. Ela só fazia as sobremesas. Mano, pô, um gajo vai almoçar mousse, vai jantar serradura, lanche de gelatina. Mas quando casamos, eu fiquei, tu sabes cozinhar, mano? Sim, mas porque é que tu achaste que eu nunca te via cozinhar em 5 ou 6 anos, mas como é que tu sabes cozinhar? Tipo, se calhar não te lembras que eu fiz um curso de cozinha no ano e... pois. Estás a ver? Tipo, mas é uma questão cultural só, mano. Vai haver um choque cultural grande, estás a ver? E vamos ver uma coisa. Por exemplo, os cabo-verdianos, qual é a fama que eles têm do angolano? Agora, hoje em dia, já não. Angolano bêbado, não gosta de trabalhar, bate na mulher. A minha sogra... Eu acho entre tanto tanto o homem como a mulher, acho que há uma enorme atração agora. Os guinenses não, nós somos, não vou dizer merda, mas pronto, nós estamos ali no cantinho, entre nós estamos coisa. Mas os angolanos e os cabo-verdianos, entre vocês pode haver a tal dita que já não existe e é ridículo, nunca existiu sequer, rivalidade, estás a ver? O angolano Kunanga, ou a angolana Kunanga, que basicamente é a cigarra e a formiga, eu conto, estás a ver? E já os cabo-verdianos já são mais dados a casa, mais família, mais conservadores e tudo mais. Mas eu acho que existe uma enorme atração entre ambos, porque acho que um complementa o outro. Eu acho que sim. Por exemplo, e isso é tanto o homem angolano ou a mulher angolana com o homem cabo-verdiano. Existe essa atração, estás a ver? Mas acho que a mulher angolana, se calhar, já não tanto com o homem cabo-verdiano. Acho que há muito mais. Acredita que há. Mas acho que há muito mais homens angolanos. És da margem sul, eu sou da linha de Sintra. Sim. Linha de Sintra é o oposto. Linha de Sintra é o oposto. Mas desculpa, continua. Mas, tipo, acho que há mais homens angolanos mais atraídos por mulheres cabo-verdianas. Primeiro a beleza, o exterior, né? São mulheres muito bonitas, né? Ok. As cabo-verdianas. As africanas todas. Tua mãe é angolana e é bonita também, mas claro, continua. Não, calma, estou a dizer nessa. Eu só te quero queimar aqui, amigo. Continua. Quando ela vai dizer, como é que estás a dizer com mulher é coisa? Vai-te apanhar, continua. As angolanas vão passar por mim. Como é que estás a falar de Cristo e estás a dizer que a angolana afinal é feia? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Então acho que há muito. E também a gente vive aqui maioritariamente, são mais cabo-verdianos, dos Palop, né? Então acho que é por aí, meu. Acho que é muito por aí. Agora, angolanos também têm uma convivência só entre angolanos. E eu como cresci, não era bem um bairro social, a Rentela não é um bairro social, num todo, tem lá uma zona que é social, mas aquilo era mais cabo-verdiano. Tinha muito cabo-verdiano, também tem Santo Tomé, mas era mais cabo-verdiano, estás a ver? Então cresci no meio dos cabo-verdianos. Então tenho muitos amigos cabo-verdianos, sempre fui à casa deles desde miúdo, então identifico-me bastante com a cultura deles porque convivia na casa deles e eles na minha, estás a ver? Mas, verdade seja dita, não é assim coisa de outro mundo identificar com a cultura cabo-verdiana. Mas o cabo-verdiano recebe bem. Exatamente. Estamos a falar de coisa. E não é porque ela está aqui, estou a falar porque a minha mulher possivelmente também vai ver e eu também tenho que salvaguardar a comida em casa. Estás a ver? Afinal, tu gostas de Guinness. Não, mas é uma então, mas tu gostas mais de Guinness, é isso? Disseste que gostas mais de Guinness. Gosto mais de Guinness como assim? Gosto da minha mãe que é guinense. Mas também vou-te queimar. Não, mas o meu problema é que eu digo que sou guinense, mas mesmo eu sou uma pessoa extremamente confusa em termos de identidade. Porquê? Um é uma coisa, outro é outra coisa. Eu não sei, mas identifico a minha mãe, porque a minha mãe também nasceu na Guiné-Bissau, mas a mãe dela não é de lá e o meu avô também não é da Guiné, mas cresceu na Guiné. Mas eu digo sempre Guiné, porque é a cultura mais presente na minha vida. Por isso eu não posso dizer, eu não gosto dessas conversas de sou mistura. Quando digo mistura, sou mistura de preto com preto. Assim que eu digo. Não vale a pena com essa conversa. Mas sim, é uma cultura bastante aberta. Tu chegas num batizado, foi quantas vezes que eu já fui para estar num batizado. Mas calma, desculpa estar a interromper, mas
família ali da tua sogra bagunachada ou requinte? Não, são sampas, mas sampa é uma beca diferente. Ah, Sampa, então não é. Epa, pá. desculpa, Badinho, eu sabia, não sei. Não, fogo. Porque sabes o que eu queria te perguntar? Como é que era o Natal? Mano, o sampa é uma beca diferente. Não, mas é. houve uma coisa. Porque o meu primeiro Natal com a minha mulher. Ah. Funaná, meu, Natal, meu. Estou habituado a ouvir George Michael, meu. Ou Natal. George Michael, Elton John, Michael Bublé. Estás a ver? E estou a ouvir Funaná fudido. Na casa eu também tem funaná. Desculpa-me, continua. Lá também tem funaná, mas já sabe. Tá bem, mas não é no Natal, meu. Não, no Natal também. Natal também? Tenho um cunhado que é diz. Desculpa, meus cunhados. Eu tenho um cunhado que ele gosta de pôr som e ele, não, é no máximo. Ele gosta. O problema de um gajo quer falar, um gajo não quer ser tipo, não quer faltar respeito na família da sogra, estás a ver? o pior- Só começa a falar, sabes, é que. Começa a fazer sinal de olhos tipo, o som está mais alto, por isso eu não quero estar a falar mais alto também. Sabes o que é pior? Aquele ano sempre o mesmo som, sempre o mesmo CD. Esse pop que me está a Às crer. vezes dá uma dica, mano. Eu digo que eu me dei uma beca, mano. Pô, um gajo está aqui sempre o mesmo. Um gajo às vezes já está a chegar em casa já está a ouvir, porra. Ah, sim, isso é normal. Isso é quando chego já no. Estou a estacionar o carro, já da janela. Mas retomando aqui a questão, tu achas que estarias perdido ou com um outro rumo se não tivesse encontrado a tua mulher? Com outro rumo. Assim, porque eu não posso te dizer que eu estaria perdido. Eu não sei o que é que se ia passar se não tivesse conhecido, estás a ver? Então não vou dizer que ia estar perdido. Porque pá, também graças a Deus eu tenho uma boa base familiar, estás a ver? Ok. Então isso conta muito, né? Então não sei se estaria assim perdido, mas ia ser diferente, claro. Se calhar não me centrava tão cedo. Então basicamente foi o clique. Foi completamente. É o que eu digo, ela, vou olhar para ti agora, ela mudou a minha vida por completo. Foi mesmo aquele por completo. Perspectivas a nível de futuro, já pensaram em abrir um negócio? O que é que vocês acham do empreendedorismo africano? Já pensamos, temos algumas ideias, tenho algumas conversações também para a minha área, estás a ver? Mas ainda é algo muito. Qual é a tua área? Eu trabalho em fotovoltaico, painéis solares. Traduz para Painéis ignorantes como. solares, Ah, ok. Painéis solares, então também é uma coisa ainda muito crua, ainda não se pode falar muito. E quanto ao empreendedorismo africano, mano, tem aparecido, tenho visto que os irmãos estão a investir, mano, a mentalidade de assalariado está a terminar no nosso meio, estás a ver? Então, é fixe, mano, daqui a uns anos os nossos filhos ou vão ser empreendedores ou vão trabalhar para patrões africanos, isso é top, mano. Isso é que eu tento empurrar aqui com este podcast, é pontos de referência. Claro que pontos tu vais adquirindo tipo, por ver nos diretos e conhecendo as pessoas, mas a vantagem do meu podcast é que eu não te obrigo a uma certa hora estares num sítio para poder ver aquilo com a tranquilidade que requer para ver um direto. Estás a ver? Tens sempre aquele podcast e tens os trechos que eu vou deixando. Esses trechos parecem que são simples, uma hora é o que leva a fazer esses trechos de 1 minuto, porque as legendas é tudo mais. Isso é mais uma dica para vocês, que é essencial que vocês vejam o consumidor preguiçoso. O consumidor preguiçoso não tem paciência de estar a clicar quando está a dormir ou ainda vai adormecer. Por isso, estás a obrigar ele a consumir o teu conteúdo a partir do momento que estás a fazer scroll e o auto-replay, ou o autoplay, peço desculpa, começa a tocar o teu vídeo com as legendas. Depois, como tens aquelas letras garrafadas, estás a ver? É quase irresistível não ler aquilo que está a ser falado. Ela agora deve estar ali a pensar, eu te avisei, eu já tinha-te falado sobre isso, agora estás a... As legendas são cruciais, porque o Paulo Faustino, ele é, pronto, eu já tinha colocado as legendas por acaso, já era uma coisa que eu fazia, mas parei de fazer porque achei, tipo, dá bué de trabalho fazer isso. Mas tens que ver que hoje em dia não é só cozinhar. Tens que cozinhar, servir, meter na boca, cortar aos pedaços e dar na boca. Se for preciso ainda massajar a barriga do consumidor e o resto, pronto, já é o sistema digestivo dele. E é muito importante isso, vocês terem atenção a esses critérios. Não regir muito a questão do... Pronto, é o que eu ia falar também há pouco, que era não regir muito aquilo que vocês consomem no YouTube ou veem no YouTube.
que, por exemplo, aquela coisa do ele faz isto, é importante. O que é importante, mas aí está, não posso falar porque o vosso conteúdo é extremamente diferente do meu. Extremamente diferente do meu. Mas é um conteúdo digital, né? Basicamente as bases são as mesmas. O que é que vai mudar? Vai ser a mensagem que se vai... Sim, mas aí está, daí eu estar a dizer. Porque vocês de uma forma diferente. Viste, exato, porque vocês têm uma certa postura, Yeah, um bocadinho mais formal, apesar da informalidade, yeah. que não se pode. Achas que é formal? É formal. Eu, apesar de vocês estarem ali descontraídos, notei bastante rigidez. Como assim? Bastante rigidez. Não sei se foi impressão minha ou não. Claro que vocês estão à vontade um com o outro, Não, mas reparei que vocês estão não é desconfortáveis, é tipo, não estão habituados ainda, mas isso é uma fase inicial O também. que eu ia dizer, se calhar pode ser esse. O que eu ia não temos a vontade suficiente em frente à câmara, se calhar. Mas o que eu ia recomendar era recomendar, porque eu não é questão de não me rever. O que eu acho é que é mais fácil para vocês baterem sempre essa tecla. Era façam um vídeo e revejam. Eu sei que vocês veem, mas revejam. Vejam uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vejam o sinal. Porque há aquele sorriso de desconforto. E uma coisa que eu reparei, que o CD, não é da Mrs. Santos, não é nada contra si. O CD do Instagram não tem nada a ver com o CD do YouTube. E isso transparece bastante. Se calhar. Amigo, eu faço aqui uns diagnósticos lixados antes de vocês sentarem. Qual é mais ou menos a diferença? A diferença é que estás mais aberto a falar. Onde? Tocas no Instagram, tocas em pontos bastante mais apelativos e no YouTube estás muito formatado. Apesar de vez em quando atiras tipo uma coisa para as pessoas descomprimirem um bocadinho, uma piada, brincas e faz aquele efeito cinzento e é engraçado isso, mas eu acho que da forma... E é possível que sejas mais sério no Instagram do que no YouTube, mas no entanto és mais apelativo em termos de conteúdo, pelo menos para mim. Eu não posso falar de uma mulher africana. Claro. És muito mais apelativo e se calhar já deves ter reparado, se calhar nos views. Sim. És muito mais apelativo, desculpa, mais apelativo no Instagram do que no YouTube. O YouTube também é outra plataforma e é mais fácil consumir, mas tu tens lá vídeos de 4 minutos, 5 minutos. E no YouTube também. Qual é que é a quebra que está aqui a ter? Eu não sei, eu pelo menos interpretei isso mais ou menos para aquilo que estavas a dizer, com a preparação do conteúdo. Acho que tipo no Instagram a pessoa cede muito mais rápido, estás a ver? Ele está ali a fazer scroll, se lhe chama a atenção para ir ver. No YouTube ainda vai, carrega no link, tem que ver, tipo, é aquela preguiça, não sei se é isso. Eu interpretava como se fosse isso, estás a ver? Mas há formas por acaso de tocar nesse assunto, de deixar curioso. Você já tem um link que é espetacular, isso nem coisa, muito bom. Tem um link logo na entrada do último vídeo. Mas às vezes é a forma, porque a minha forma, eu posso dizer, não querendo encher a minha própria cabeça, a minha forma eu acho que é inovadora, é diferente. O que ofende muitas pessoas e o que se calhar agrada ou desperta curiosidade, porque é incrementar diálogo, qualidade no diálogo. Recomendo utilizar a microfone a sério também. não temos. Eu sei. Estamos aí. Recomendo utilizarem, depois até posso fazer uma lista para vocês, mas recomendo utilizarem a câmera, pelos vistos, é boa. Acho que A câmera é boa. é parecida. Vá só desenvolvendo que eu vou só picar ali. Eu acho que é parecida a uma Nikon D qualquer coisa. 3100, né? 3100. É parecida com essa. Mas é como eu te disse há bocado, nós somos realmente amadores e eu vejo. Eu também sou amador. Eu também sou amador. Eu sei que não sei que tens amador. Eu vejo muito bem esse teu feedback, estás a ver? Porque a gente precisa realmente desses feedbacks assim, de pessoas que percebam muito mais do que nós, tá? Que é para a gente conseguir melhorar e criar o conteúdo de uma forma. Tu não consomes apelativa. podcast cristianista? Ouço Mas só ouves o áudio? Sim. Não, assim, quando é um podcast normalmente é só o áudio. Agora vejo vídeos. Mas o podcast agora tem que... Desculpa. O podcast agora tem que evoluir com o tempo. Que as pessoas querem ver. Ainda o episódio do... Olha, eu acho que é muito mais rentável um podcast vosso do que vocês ficarem de pé a falar.
Sentados assim a conversar. Sim. Agora, a forma como vocês vão estar posicionados, deixa ela para decidir. Yeah. Porque pode ser de frente a frente, mas eu acho que o ângulo é sempre melhor estar de cara a cara. Yeah. Mas um podcast é mais apelativo e hoje em dia, principalmente 2020, eu comecei o meu, vai fazer agora, já fez um ano, ano, Parabéns. porque as gravações estão dispares uma da outra. Vamos convidar para a festa? Sim, a festa já foi nas semanas passadas já. E eu acho que é muito mais interessante, sabes porquê? Abordam mais temas, falam de mais assuntos e fazem algo que é crucial numa relação, terapia. Yeah. Sim. E a comunicação vem com a terapia. Mas a cena é, imagina, se nós formos fazer um podcast os dois, pá, vamos. Sim, obviamente nós somos pessoas diferentes, né? Mas só que acho que vai bater uma beca no mesmo. O teu é mais enriquecedor porque tens aqui uma outra pessoa do outro lado, estás a ver? Não. Então. Vocês são diferentes à mesma. Não, somos diferentes. São diferentes à mesma. Sabes porquê? E outra coisa que vocês podem fazer, que é não se ingira Cristo. Como assim? 70-30. Façam assim. Ou 80-20. Vocês estão 100%. E isso distrai das pessoas. Muita dessa malta, vais ver o feedback. A malta vai dizer, aquele gajo fala de coisa de internet e nem sabe o que é que está a falar, mas depois vão dizer, e garantidamente vou dizer, a última 1 hora do episódio está espetacular. Porque rimos, falámos, estávamos descontraídos, etc. Há certos assuntos que as pessoas não querem mais ouvir. Política, religião e futebol. Porque sabem que gera discussão, porque há pessoas que têm pontos de vista diferentes. Como é que eu não vou falar Como é que eu não vou falar, por exemplo, de religião? Não, por isso é que eu estou a dizer 70-30. Sim, tentar basicamente é abordar. Tens que abordar assuntos. Toda a gente quer saber perspectivas sobre assuntos atuais. Yeah. Imagina, tu começas a falar, vamos lá ver, a situação que ocorreu há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás. Do jovem que foi morto. Por exemplo, pegavas naquilo, relatavas, falavam, e não tem que fazer um podcast de 1 hora, porque também exige muito de edição. Podem fazer um podcast de 20 minutos. O Bruno Nogueira faz um podcast de 4 minutos. Yeah. Faz um podcast de 4 minutos, 3 minutos ou 5 minutos. Vocês falam, a questão, etc. E como vocês já leram e conhecem e andam com Cristo, sabem de certeza conciliar uma coisa à outra. Sim. Porque tu ainda há pouco disseste que ocorrências de agora vão coincidir com a escritura de 200 anos atrás ou 1000 anos atrás. Estás a ver? Yeah. E é isso. Tipo, incorporar algo atual com algo que já existe desde sempre. Não ser só. Exatamente. Não ser só passar uma mensagem cristã, mas pegar no atual e dar a perspectiva cristã da coisa. Por exemplo, eu coloquei os vídeos todos que estive a ver ontem. Yeah. Comecei a ver, mas tipo para fazer mesmo tipo uma triagem de informação toda vossa. O meu primo tem quase 40 anos. Ei, não tenho paciência para isto. Estes bacanos devem ser daqueles que não sei. Nem acabaste de ouvir, meu. Tipo, e o grande problema dele é esse. Por isso é que ele já disse que quer se convidar para aqui para o podcast, mas eu nunca vou-lhe aceitar aqui. Porque ele é daquelas pessoas que, se eu não estou de acordo contigo, estou contra ti. Yeah. Tu podes estar de acordo, respeito, como reparei que tu fizeste. Não acreditas? Amigo, está-se bem, meu. Isso é contigo. Isso é contigo. Mas há pessoas que não respeitam de facto. Não respeitam, E isso é uma falta de respeito. Eu acho que isso também, ainda bem que tocaste nesse ponto de não acreditar e a pessoa não concordar. Imagina, nós temos a noção que as pessoas veem um pouco o cristão tipo um ET, mano. Nós temos essa noção. E um dos principais objetivos do nosso canal é esse. É mostrar que nós somos pessoas normais. Somos pessoas normais. Nós temos amigos, trabalhamos, choramos, dormimos. Não, somos pessoas normais. Nós fazemos uma vida normal. Então nada. E não temos só amigos cristãos. É como eu disse no início, não temos só amigos cristãos. Sim, também a religião é diferente. Se calhar que estão a associar. Vocês não são. Como é que é os bacanos do lençol e cavalos e nenhuma tecnologia? Ajuda. Não sei. Ajuda. A religião que não tem nenhuma tecnologia, que não utilizam tecnologias. Qual é a religião? Os rabis. Nós somos ortodoxos. Rabinos. Não. Vai falando que eu vou. Qual é a religião que não usa tecnologia? É assim, também uma religião que não usa tecnologia hoje em dia, amigo. Não sei como é que existe. Não conheço, meu. Não sei.
Não estou a ver. Mas já, tipo, é exatamente isso, estás a ver? Nós queremos passar essa simplicidade, meu. Como é que Amish. Epá, não conheço, meu. Amish. Amish. É uns que elas usam em si. Exato. Yeah. E que Desconhecia. tem as relações com o lençol no meio. Ah, E ok. pronto. E... É uma religião. Não, mas podes, olha, eles vão logo perguntar, vão querer saber quem é que é a mulher, mas podem ir para o ouvido, mas podes falar, é melhor falar no coisa. Se faz favor, por favor. Só um instante, vou encher aqui para não ter dead silence. Tens que chegar, vem. Tens é que posicionar de forma para olhar para a câmara. Diz. Então, porque a religião é exatamente isso, Sim. aquilo que ele está a tentar, que ele está a tentar dizer. A religião, ela basicamente é um conjunto de regras, de doutrinas, digamos, de uma doutrina que tu deves seguir e se não o seguires não vês a Deus. E é exatamente isso que Cristo veio fazer à Terra. Foi para abolir, porque na altura havia os fariseus, não é? Que eles eram extremamente inteligentes, a nível, e sabiam as escrituras, se fosse preciso de cor, e eles não queriam que Jesus era o Filho de Deus, exatamente porque Jesus era o oposto daquilo que eles julgavam ser santo. Porque... por exemplo, há muitos anos atrás era quase as mulheres, não é? Nós temos essa questão que as mulheres eram muito vistas como as menores da sociedade. Hoje em dia temos ainda algumas lutas sobre isso, mas não se compara àquilo que se viveu há milhares de anos atrás. E as maiores aparições que Jesus fez foi exatamente a mulheres. Por exemplo, Jesus, a primeira mulher que ele apareceu dentro da caminhada cristã foi uma mulher samaritana, que era uma mulher na altura, os samaritanos eram considerados como se fosse o povo sujo, digamos, não é? Então Jesus veio exatamente para abolir a religião, porque a religião mata. Nós quando nos seguimos doutrinas, sem viver o cristianismo, nós matamos. Que é aquilo que acontece. E na altura quando ele comentou, foi nesse sentido, porque infelizmente e com muita tristeza nossa, e muitas vezes já chorámos por causa disso, as pessoas são mortas, entre aspas, por causa da religião, e por isso elas não têm esse acesso a Deus, porque creem que para ter acesso a Deus têm que cumprir certas regras. E é isso que Jesus veio, basicamente a religião, a nossa maior religião que nós pregamos é o amor. Não é? E o amor porque Deus é amor, a palavra diz que Deus é amor, e o amor ele é um processo que é de dentro para fora, porque os dois maiores mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas jamais conseguirás amar o próximo se tu não te amares a ti mesmo, e tu jamais conseguirás amar a ti mesmo se tu não conheceres e não tiveres uma relação com Deus, que Deus é uma relação de amor, porque Deus é amor. E depois disso acaba por ser... consequentemente isso vai, que é aquilo que ele diz, eu não vou deixar de fazer isso porque é uma regra, não, eu vou deixar de fazer isso porque a partir é isso que eu comecei a viver, porque eu acredito que todo ser humano está em constante evolução, não é? De várias formas. Então acho que desculpa ter-me metido assim. Sabes o que é que eu topei? Eu ouvi tudo, não ouvi, não. Deves sofrer para caraças nas discussões. Eu falo muito. Porque ela... Deves sofrer para caraças nas discussões. Não é por falar muito, é por ser convicto nas palavras. Eu acho E tu deves repostar e dizer, eu acho que não sofro assim. quem ganha? Discussão, mano, a mulher ganha sempre. Sim, tem mais palavras e paciência para discutir. Isso também tens razão. E atenção, diz que a memória delas é muito mais longínqua que a nossa. Sim, mas para certas coisas não tem memória. Para certas coisas, o Onde é que está a tua meia? Ou onde é que está tipo, coisa que deixaste em cima da mesa? Tipo, não sabem da coisa. Mas se for para discutir contigo, ela vai se lembrar de coisas que tu... 10 anos atrás, ou 7 Para anos ti atrás. a discussão é isto. Acabou aqui, ela começa a te dar, daí tu vem, mano, caga nisso. Eu não tenho bagagem para isso. E quando tu pensas que tudo acabou, e ela volta outra vez. Não, o problema é amanhã. Achas que já está tudo bem? Desculpa a minha Não, filho, intromissão. É tranquilo. Então podes, claro que podes. Obrigada, desculpa. Diz-me, eu fiquei a ver aqui, por exemplo, eu ia falar aquela cena, por exemplo, há muita coisa que eu cortei. Isso é outra coisa que eu adaptei também no meu podcast. Eu não quero parecer que estou aqui também a dizer como tu deves gerir o teu coisa. Só estou a dar tipo recomendações. Por exemplo, eu ia falar aqui do Moisés que matou o egípcio, que andava a escutear os deuses, o judeu e etc. E não matarás, logo aí não vai corresponder. Uma coisa também que eu reparo, que eu não posso impingir
Ainda não havia lei. Atenção. Sim, Ainda não havia... mas não posso estar a martelar constantemente no mesmo assunto. É importante porque tu perdes o interesse das pessoas quando estás constantemente a falar do mesmo assunto. E discussões, por exemplo, tipo, imagina, por mais acesa que seja sobre um assunto, se durar durante 10 minutos a falar da mesma coisa, perdes o interesse das pessoas. Hoje em dia a atenção das pessoas é crucial, estás a ver? E é isso que traz os cliques. Eu não estou a falar disso, sou um especialista. Eu simplesmente sou um consumidor de vários anos de podcast e conteúdos de internet e sei mais ou menos quais são as lacunas. Qualidade é a primeira coisa que existe, por exemplo, em projetos africanos. São espetaculares, têm boas ideias, mas se fores a ver, microfone do telemóvel, pode haver vento. Estou no meio da rua, tem um vento, ou está a mau tempo, pessoas a passar, não consegues ouvir. Perdes o interesse. Se gostas das cenas dos americanos, é porque sentes a quality crispy, estás a ver? Ouves os gajos, ouves até engolir a saliva, se for preciso, estás a ver? E isso é apetecível. Estás a ouvir no teu carro, é apetecível também ouvir a rádio, consegues ouvir eles a falar, é apetecível. São pequenas... o importante é usufruirmos do oportunismo, porque não existe um empreendedor sem oportunismo. É o senso da oportunidade. Exatamente. São pequenas lacunas que podem ser preenchidas facilmente com alguma pesquisa, alguns critérios de coisa. Pá, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aí a falar sobre a vossa página, sigam, porque depois já fiz dois episódios hoje e o teu pelo menos parece que vai ser, se calhar só no carro de regresso é que vais te lembrar de dizer isso, que é, esqueci-me de falar, porque os dois outros episódios que eu fiz, eles disseram, esqueci-me de dizer isso, esqueci-me, o último episódio que eu fiz, ficámos aí 5 horas a falar, depois do episódio, e ele falou cenas espetaculares. Mas tu estás mais à vontade que os outros dois. Então eu vou dizer já. Diz o que tens a dizer. Vou dizer já. Primeira coisa eu quero dizer, não quero ser aqui um clichê nem um pouco. Quero dizer que Deus vos ama a todos, primeira coisa. E dizer-vos que sigam a nossa página, o Good Seed. Acredito que vão conhecer... Soletra. Good Seed, Goodsseed. Boa semente em inglês, Good Seed. Vão de certeza conhecer e dar-te caras com um cristianismo diferente, se calhar, daquilo que conheceram até então. Se calhar, acredito que vão ter algumas quebras de paradigmas que tinham e acho que vão gostar. Sigam a página no Instagram, no YouTube. Acompanhem e acho que vão ter um conteúdo bom, sem fugir aquilo que é a nossa fé, que é aquilo que nós acreditamos. O Instagram, podes dizer, mas eu normalmente quando ponho o nome do convidado, ponho o nome do Instagram do convidado. Logo, eles vão logo pegar o arroba. Isto tem que ser prático, as pessoas têm que eles querem tudo ao alcance de um clique, estás a ver? Tudo aquilo. Mas gostei do facto de vocês colocarem Mateus, colocarem tipo onde é que podem consultar aquilo que estão a falar. Sim. É muito importante. Por isso, não considero vocês amadores. Sabem o que estão a fazer. Se calhar precisa de polimento como eu precisei de polimento. Vai ver o primeiro episódio. Vai ver o primeiro episódio. Aquilo que nós fizemos basicamente foi daquilo que nós consumimos também e conseguimos agregar já, estás a ver? Então esse feedback que estamos a receber teu e que vamos recebendo de outras pessoas próximas ou não, isso é que nos vai ajudando a melhorar, estás a ver? E nós agradecemos muito esse feedback, esse contributo que estás a dar ao canal. E é isso, muito obrigado. E também parabenizar-te pelo teu projeto. Que só vês no Instagram? Mano, calma, a do Vitor eu vi toda. A do Vitor eu vi toda e a do Goia eu não vi toda porque estava, acho que na hora do almoço do trabalho e depois não voltei a ver. A do Goia, pois é esse problema. A malta quando vê já bué de visualizações, ok, este é que vale a pena ver. Não. Há um episódio que vocês deviam ver. Olha, vi também a do uma parte, mas eu só quero ver a do ator, que eu achei interessante. Tu mandaste aqueles bocadinhos em que ele está bom de certeza. Qual foi a parte mais engraçada dessas que tu viste, desses clipes, desses trechos? Dos trechos? A parte que eu mais gostei foi a da entrevista, mano. Dele contar a entrevista. Então isso suscitou-me curiosidade dele mostrar a parte dele, tipo na arte, como é que eles sofrem com isso. Porque, verdade seja dita que vocês estavam a dizer, também aquela parte que tu disseste de não ser o negro ser representado como um magnata ou uma coisa assim. Um gajo
realmente é o que acontece. Um gajo negro aparece na novela. Zona J. Ou é bandido, ou é não sei o quê, ou vai raptar alguém. E é basicamente isso. Então acho que vai E ser. morre sempre. Yeah. Yeah. Eu acho que vai ser interessante um gajo ver esse. Por exemplo, o 51 ou 50 Shades of Grey, Uhum. mas porque imitam sempre. Tu sabias, não sei se vocês sabem, mas o Avatar é uma imitação da Pocahontas. Eles roubaram o enredo, é igualzinho. O gajo chega lá, na tribo dela, só substituis. E há um na net, não vou colocar porque se calhar vou ter bué da preguiça de colocar. Talvez até lá, se calhar devo colocar. Mas há um enredo, script mesmo do Avatar, Yeah. e só cortaram os nomes e substituíram. Pocahontas, que ele chega, no Pocahontas ele chega, tipo a tribo dela, não aceitam, Avatar, visto o que aconteceu, Sim, não também não aceitam. Yeah. Depois eles têm lá envolvidos e coisas mais, depois há aquele outro, sempre o antagonista, estás a ver, que não aceita e que era bacana, e há lutas e tudo mais, mas é exatamente o Rei Leão, a série não, acho que era uma série, ou era uma série ou um filme japonês como é que é? O Rei Kimba. Nunca ouvi. Rei Kimba, eu posso mostrar. Nunca ouvi falar também. Eu posso mostrar. É o Rei Kimba. E é exatamente o. E isso estamos a falar de King Kimba. Kimba. Nunca ouvi falar disso. Exatamente. Rei Kimba. Kimba the Lion King. The White Lion. E Exatamente. de onde é que era? É japonês, tem 3 volumes. É japonês o coisa. Basicamente a história vai dar no mesmo. É a publicação foi em 1950. Sabes que o Rei Leão foi em quê? 96 ou 4 ou 5, 3. Foi bué da tarde. No ano que eu nasci. Exatamente. E a adaptação que fizeram foi em 1997. Agora Rei Leão. Pronto, vou meter aqui 2019, mas não. First One. Está aqui. 94, mas parece que ele é que é o original. É que é o original. Mas não. É assim, é o que é mais comercializado, né? Pois, É o mas que tem. é um americano e É o outro é americano. japonês. Yeah. Pois. Yeah. Mas isso tudo disse. Enfim. Se tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Do mundo. Ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Se eu tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, só posso falar daquilo que o meu coração está cheio de amor, mano. Então é dizer e declarar o amor para todos, para o coração de todos. Multipliquem o amor, não se contenham quando é para dar amor, quando é para falar do amor e principalmente viver esse amor. Muito obrigado, Cidi. Muito obrigado, eu, Rui, pelo convite, foi fixe. Obrigado. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se porventura, por outro lado, acharam-nos burros e ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.